Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Nessa manhã de sábado maravilhosa que Deus preparou para nós. Por isso nós estamos alegres, felizes, porque Deus é maravilhoso. Deus é o nosso Redentor, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Jesus de Nazaré ama você. Desde já dá um joinha, clica aqui no sininho, siga o nosso canal PR Giovanni no YouTube e que Deus nos abençoe e nos acompanhe nesse devocional nessa manhã. Nós estamos numa série de estudos em 1 Timóteo, já estamos no capítulo 5 de 1 Timóteo. É uma série expositiva sobre toda a carta de Paulo a Timóteo. E todos os dias estamos pegando de 2 a 3, 4 versículos, a fim de trazermos uma ampliação do conhecimento, de uma meditação, de uma reflexão dentro daquilo que Deus nos ensina através da sua palavra. Desde já, deixe os seus comentários também, da onde você está nos assistindo, o que você tem achado dessa série, e que Deus nos abençoe e nos acompanhe nessa jornada linda através da palavra de Deus. Nós lemos o último versículo, versículo 8, 1 Timóteo 5, diz: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a sua fé e é pior do que o infiel. E o tema era esse, cuidando da sua família. Se alguém não aprendeu a cuidar da sua família, ele está destruindo a sua fé, gerando um mau testemunho terrível para os de dentro da família, que sofrem às vezes aquele agravo, aquela situação do não acolhimento, da não provisão, do não cuidado. Um exemplo aqui são as viúvas, que deveriam ser cuidadas primeiramente pelos seus entes queridos, pelos seus familiares, principalmente seus filhos e netos, e também, caso não tenham filhos e netos, aí sim a igreja local, a família de Deus, a comunidade da fé, deveria amparar esses queridos irmãos. Então, olha o que diz o versículo 9 aqui: nunca seja inscrita viúva com menos de 60 anos, e só a que tenha sido mulher de um só marido. Então, Paulo está restringindo aqui de quem a igreja deve cuidar no momento de necessidade, caso os seus familiares, entes queridos, filhos e netos não tenham condição ou não existam para acolhê-la, cuidá-la, provê-la das suas reais necessidades. Uma viúva com mais de 60 anos, aqui a gente vê uma ideia de aposentadoria, né? No sentido de que a pessoa já tem uma idade avançada, não tem mais a capacidade física, biológica, às vezes, de estar trabalhando, né? E naquela época os trabalhos eram extremamente pesados, a maioria deles rurais, né? Não tinha condicionamento físico de se autossustentar e de produzir riquezas para si. Por isso, Paulo deixa essa determinação: mulheres viúvas com mais de 60 anos, que tenham sido mulher de um só marido, ou seja, tenham sido leais, fiéis ao seu compromisso matrimonial. Então é muito importante isso. Mulheres leais, mulheres fiéis, mulheres de Deus, mulheres que já tenham uma idade já madura, né, avançada, onde a sua capacidade física já sofre o agravo do envelhecimento, da dificuldade física, biológica, por isso precisava ser amparada pelas comunidades locais. E aí Paulo continua dizendo: tendo testemunho de boas obras, ou seja, uma mulher que dava bom testemunho, que era um exemplo para as demais mulheres, as mais moças, né? Se criou os filhos, se exercitou a hospitalidade, se lavou os pés aos santos, se socorreu os aflitos, se praticou toda boa obra. Olha que coisa linda, gente. Se era uma mulher que tinha criado os seus filhos, tinha sido uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa mulher ao longo da sua vida. Se ela exercitava a hospitalidade, ou seja, naquela época era muito comum os apóstolos, né, os pastores, os presbíteros, diáconos, transitarem entre as comunidades e aí serem acolhidos pelos irmãos nas suas casas. Então, aqui é outro crivo. Se criou seus filhos, seus filhos já eram criados, bem criados e não mal criados, nem mal educados. Se ela havia acolhido, exercido hospitalidade, recebendo os irmãos nas suas casas, né? Tinha sido uma mulher hospitaleira. Se havia lavado os pés dos santos, por quê? Porque naquela época era muito comum a prática de lava-pés.
assim como o batismo e a Santa Ceia, a terceira ordenança de Cristo, que era muito praticada na igreja primitiva, era o lava-pés, que era uma espécie de cerimonial, de memorial, de honra, né, às autoridades ali espirituais, aos pastores, os líderes e também entre os irmãos, independente do cargo e da função, um honrando o outro, um ajudando o outro, um lavando os pés dos outros. Por isso que diz, aos pés dos santos. Então não é só líder, é qualquer crente fiel, qualquer irmão em Cristo, que fazia parte daquela comunidade, existia essa prática do lava-pés, que era um ensinamento de Cristo da liderança servil, da liderança que se doa, da liderança sacrificial, da pessoa que compreendeu que no reino de Deus, quem quer ser grande no reino de Deus é aquele que é servo de todos. Então o lava-pés fazia parte dessa didaquê, desse ensino, desse ensinamento da humildade, do quebrantamento, do reconhecimento do outro, do valor do outro e ao mesmo tempo do cuidado com o outro a nível de serviço. Lembre-se, se você quer servir a Deus, sirva as pessoas. Se você quer honrar a Deus, honre as pessoas. Trate a todos com dignidade, com honra, com respeito. E aqui um dos critérios, o terceiro critério é se lavou os pés dos santos. Se socorreu os aflitos, ou seja, era uma mulher generosa, uma mulher de misericórdia, uma mulher que cuidava daqueles que eram necessitados, do próximo, né? Socorreu os aflitos, ajudava, apoiava a igreja local, servia os irmãos, que aqui são chamados de santos. Santos não porque são perfeitos, não porque são bonzinhos, não, porque a santidade de Cristo estava sobre eles, essa nova posição de fé, de santidade diante de Deus, pelos méritos de Cristo, estavam em cada membro do corpo de Cristo naquelas igrejas locais. E hoje também temos que socorrer os aflitos, temos que tratar os irmãos com amor, com respeito, com honra, ajudar, apoiar aqueles que realmente estão precisando, é claro que sempre dentro das nossas possibilidades. E por último, se ela praticou toda boa obra, era uma mulher de boas obras, era uma mulher que os seus feitos eram louvados pelos outros. Então, qual era a viúva que precisava ser acolhida, guardada, cuidada pela igreja local? Aquela que não tinha filhos e netos que a amparassem, né? Lembrando sempre que naquela época não existia amparo social, não existia previdência nem privada, muito menos pública. Então, quem amparava essas viúvas para não estarem numa situação de miserabilidade, de marginalização na sociedade e de situação calamitosa no seio da igreja? Era a própria comunidade, os próprios irmãos se uniam, os líderes juntamente com as comunidades locais e amparavam, ajudavam as irmãs que praticavam boas obras, que socorriam os aflitos, que lavavam os pés dos santos, dos irmãos, que exercia a hospitalidade e aquelas que haviam criado os seus filhos no temor, na admoestação e na disciplina diante do Senhor e diante dos homens. Então, esses são os requisitos para a escolha de viúvas que seriam amparadas e cuidadas pela liderança espiritual e pelas igrejas naquela época, e é um ótimo referencial que nós podemos ter hoje nas nossas comunidades. Versículo 11, mas não admitas as viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se. Olha só, então Paulo está dizendo, ó, cuidado com as mais novas. As mais novas, às vezes, primeiro, elas têm condição física de lutarem pelo seu sustento, pelo seu trabalho, para produzirem riquezas para sua própria manutenção. E muitas vezes se tornam levianas. Em que sentido? Mulheres, né, imorais, às vezes, mulheres fofoqueiras, mulheres problemáticas dentro da comunidade cristã. E isso acaba se levantando contra Cristo, contra a sua obra, e acabam gerando distúrbios nas comunidades, tá bom? 12, tendo já a sua condenação por haverem aniquilado a primeira fé. Ou seja, estavam negando a fé, estavam dando mau testemunho, estavam, se não se arrependessem dos seus maus feitos, das suas fofocaiadas, das imoralidades, das sujeiradas, das confusões no seio das comunidades locais, das comunidades cristãs,
elas estavam negando a fé, e negando a fé, nós sabemos, a incredulidade, a negação da fé, que é chamado na Bíblia de apostasia, leva as pessoas à condenação. Era o que aconteceria com essas jovens, né, viúvas, que estavam gerando distúrbios, e Paulo puxa a orelha delas aqui através dessa carta pastoral, e ao mesmo tempo alerta os líderes da igreja de como deveriam tratar e como deveriam corrigir, exortar em amor e graça, promovendo arrependimento e restauração dessas mulheres. É o que diz o 13. Além disso, aprendem também a andar ociosos na sua casa, e não só ansiosos, mas também tagarelas, curiosas, falando o que não convém. Era fofocaiada, falar da vida dos outros, e aquelas confusões que existiam nas igrejas com a língua. Aquele que não domina a sua língua, não domina o seu corpo, faz mal para si, faz mal para a coletividade. É o que nós vemos aqui. As viúvas mais novas acabavam gerando esses distúrbios. Que você e eu, que nós não sejamos fofoqueiros. A fofoca é uma coisa do diabo. A Bíblia diz que quem semeia contenda entre os irmãos faz uma coisa abominável do ponto de vista de Deus. Então, elimine esse tipo de prática, né? A injúria, a calúnia, a difamação, a fofoca e a confusão entre os irmãos. Amém? Que Deus abençoe essa palavra ao seu coração. Aqui debaixo tem todas as informações de como você pode contribuir com esse ministério de pregação da palavra, cuidado de vidas, igreja local e pregação do Evangelho de Jesus. Eu sou o pastor Giovanni, Igreja Casa na Rocha, Dr. Camargo 4555. E quero deixar um convite amanhã, pastor Irã Góes, lá de Campo Mourão, estará conosco às 9 horas da manhã e às 19 horas. Se eu fosse você, não ficaria de fora. Vem estar conosco. Que Deus abençoe você. Dr. Camargo 4555. Amém e amém.